Porque o mercado de fusões e aquisições é diferente de alguns mercados correlatos a ele. Por exemplo, o crédito. Pô, se uma empresa está precisando de um determinado financiamento, o que é importante para ela ali? Ela ter os indicadores financeiros adequados, ela ter a capacidade de pagamento dessa dívida, ela ter um plano para o uso desse dinheiro. Quando você fala de fusões e aquisições, a leitura é outra. Muda muito o custo de oportunidade entre setores, entre negócios, né? Por quê? Porque do outro lado você tem que ter grupos que queiram comprar uma determinada empresa. A gente trabalha em mercados estratégicos. O agro foi uma decisão óbvia para nós. É o principal setor brasileiro hoje, talvez é um dos únicos que a gente compete a nível global realmente, né? Responsável de novo por 30% da riqueza do país, alimenta 800 milhões de pessoas por ano. Só que a gente também delimitou alguns setores que a gente queria atuar dentro do agro. Não dá para você fazer tudo, né? E também tem esse lance de custo de oportunidades. Não adianta eu tentar fazer o que a gente faz num setor que não tem transação. A gente vai virar um avaliador de empresas e vai fazer pouco negócio mesmo. Então, o que a gente fez? Para duas matérias que saíram, primeiro a gente mapeou várias empresas com potencial para fusão e aquisição, usando dados. A gente tem um time interno de dados, de tecnologia, saiu no valor 334, e fizemos a mesma leitura para investidores. E é um número realmente muito impressionante de investidores no mundo todo hoje que querem um ativo no agro brasileiro. É claro que é um número grande porque eu estou falando desde investidor que compra uma agritech até papéis da SLC na bolsa. Mas também tem muitos investidores na economia real, também tem muitos investidores hoje nos nichos de mercado, né? Seja a distribuição, seja a cadeia de insumos de maneira geral. E a perspectiva de crescimento é um absurdo, né? Esse gráfico aqui fala isso. Puxa, olha a quantidade de áreas em uso que a gente tem e a quantidade explorável, né, em terras agricultáveis. Se juntar todos os outros aqui, não dá metade do nosso potencial. Então, se coloquem no papel de um gestor de um fundo. Aqui eu trouxe 3 exemplos. Fundo Soberano da Noruega, o maior fundo do mundo, o BlackRock, que investe no Pátria, que já está no agro, né? E o Advent, que ficou muito conhecido pelos negócios no varejo, especialmente no ano passado, na saída do Grupo Big para o Carrefour. Mas se você estivesse na posição de um desses caras, também provavelmente seria uma decisão fácil de se tomar. Falar, pô, eu tenho um setor onde você tem vantagens competitivas dentro do Brasil a nível global, você está vinculado à alimentação mundial, ou seja, é um setor resiliente que vai continuar crescendo. No mínimo, eu ia colocar uma parcela desse capital no agro. O que falta? Visibilidade, compliance, publicações, né, regulação. O que o investidor mais quer é segurança jurídica, né? Nem você realmente apostar tanto em nada, ele prefere a segurança jurídica. Isso tem acontecido bastante. Aqui essa matéria aqui, o jornalista fez através desse mapeamento. Então esses são os 1.640 investidores, 60 países, 63, que querem fazer negócio no agro. No middle market, que a gente chama, né, a economia real, são um pouco mais de 200. Se a gente for falar só de distribuição, hoje tem muita gente de distribuição aqui hoje, aí seriam cerca de 30, sendo que você tem 5 plataformas claras de consolidação. Só que 30 empresas que olham, que fazem negócio, né? O que esse pessoal na distribuição, que eu estou usando como exemplo, está vendo? O que eles estão enxergando, né? Aqui é uma foto da participação de mercado no mercado de distribuição em 2016 no Brasil. Então o top 10, as 10 maiores empresas do setor tinham 22% de participação. Nos Estados Unidos, para fazer uma correlação, que já é um mercado consolidado, somente a Nutem tem 30%. Uma empresa tem 30%. Então o top 10 aqui, que estaria até mais para cá, mas se a gente fizer o top 6, tem mais de 60% de mercado. Só que aqui tem avançado muito rápido. Então, se a gente pular 6 anos para frente, já foi de 22% do top 10 para 40%, quase dobrou. Só que ainda tem um campo gigantesco para a consolidação continuar. A gente também fez um mapeamento voltado para esse evento mesmo, nós mesmos fizemos, nos últimos 3 anos, de todas as empresas adquiridas no setor de distribuição. A gente mapeou 36 transações, foram 77 lojas, e aqui é onde elas estão espalhadas, né, nos estados. Então, a liderança está em Minas Gerais, seguida pelos estados do Mato Grosso, os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, são poucos os setores que têm essa quantidade toda de transação. Esses movimentos trouxeram vários desdobramentos para esse mercado, uma profissionalização para esse mercado. Foi importante para o desenvolvimento desse setor, né? Então, hoje você tem várias plataformas, desde
Aqua AgroGalaxy, Pátria Lavoro Axia, Nutrien, a chinesa da Kang, Sumitomo, a UPL, a Bung, a Joy Venture na Sinagro, a Ihara, que os diretores estariam aqui hoje, eles não conseguiram vir de última hora, Marubeni, Mitsubishi, Syngenta, e o fundo Quinéia, que é o fundo do Itaú, o fundo de Private Equity do Itaú, que no ano passado fez um aporte relevante na Alvorada, né, que é um grupo agropecuário, uma distribuidora agropecuária extremamente relevante, e a partir daí passa também a mudar de ângulo um pouco essa consolidação. Agora, os ativos em pecuária da distribuição têm tomado protagonismo adicional, né? Aqui a gente trouxe o case da Lavoro Pátria, e não é para contar uma coisa que vocês já sabem, mas eu vou chegar no desfecho que a gente quer mostrar. É um case conhecido, né? Então o Pátria começa com a aquisição da Lavoro lá em 2017 e vai comprando uma série de empresas todos os anos, até que no final de 2022 ele anuncia que ele fez uma fusão com uma SPAC, listada em Nasdaq. Em 23, depois das diligências, isso foi concretizado e hoje é uma empresa listada em Nasdaq. Então, e aqui o valor lá da matéria que eles levantaram, né? O que é uma fusão com uma SPAC? SPAC é um veículo de propósito específico, onde primeiro se faz uma listagem de uma ideia, e primeiro você angaria esse capital, ou seja, você basicamente listou dinheiro e uma ideia, né? Ancorado principalmente no histórico desses empreendedores que estão encabeçando esse projeto. Nesse caso é um empreendedor que vendeu um aplicativo de previsão do tempo por bilhões, uma multinacional. E aí depois você procura essa empresa. Então essa SPAC já existia, ela identificou a Lavoro, o Pátria sabe muito bem fazer isso, o Pátria é listado em Nasdaq também, e depois, o resumo dessa história é uma empresa hoje listada lá em Nova York, na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, né, no agronegócio. E qual que é o ponto que eu queria trazer desse movimento aqui? Esse tipo de movimento ele traz visibilidade, né? Por quê? Porque agora o investidor americano, o cara que tem negócio em Nasdaq, ele consegue baixar relatórios de qualidade, ele consegue enxergar o agro brasileiro com maior profundidade, ele consegue ter melhores informações sobre o setor de distribuição. Isso por si só faz atração de outros investidores, de mais gente para entrar nesse nicho de mercado, né? O Pátria está com uma nova tese voltada para a pecuária. Estou focando no Pátria, mas poderia ser outro. Aqui, e ainda está apartado da Lavoro, né? Ele já fez a aquisição das lojas da Agroline da Casa da Lavoura e das indústrias de nutrição animal da Suprimax. Então esse é um setor que a gente também está olhando muito de perto, essa consolidação pecuária, está sendo meio liderado primeiro pelo Quinéia, pelo Pátria com a Axia, né? E depois, não sei se ele vai juntar com a Lavoro, o que ele vai fazer, mas enfim, mostra realmente quanto de oportunidade tem na consolidação da distribuição. No Globo Rural, a KPMG fez um levantamento das transações de 2021 para 2022 e notou um crescimento de novo no número de empresas vendidas, no número de operações realizadas, né? Eles nos pediram lá para fazer uma opinião e muito do que a gente falou lá, eu reforço aqui, e acho que hoje o case da Fazenda Conforto vai deixar isso ainda mais evidente, é o protagonismo que o Brasil tem em ESG, em políticas desenvolvidas frente aos nossos concorrentes globais, e como que isso muitas vezes não é exatamente divulgado como deveria, né? Tem-se uma noção errada sobre o setor que é líder, né? Que quem quiser acessar depois a gente pode mandar também. E por fim, pessoal, e aí eu já vou passar aqui para os palestrantes do evento, as novas teses que a gente está encabeçando. Então, se a gente for falar da cadeia de insumo agrícola, os biológicos, especialidades, todo mundo tem acompanhado, né, tudo que está acontecendo. São ativos, uma alta geração de caixa, que tem crescido, tem dobrado de tamanho ano a ano, tem ganhado muita participação de mercado, está totalmente dentro do nosso drive de atuação. As multiplicadoras de semente, os ativos nesse nicho de maneira geral, a cadeia de insumo pecuário, os distribuidores, saúde animal, ferramentas, equipamentos, nutrição, as agroindústrias. A gente foi criando plataformas para a gente ter uma visualização mais a nível de solo, em cada assunto, né? E não dá para a gente entender como vocês, o negócio de vocês. Mas a gente tenta pelo menos assim, como aplicar corretamente o nosso negócio no seu setor, né? Na sua empresa. Então essa é a leitura que a gente tenta aplicar.